nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está neste momento, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá discernimento ao nosso coração e ao nosso intelecto. Ore comigo. Oremos, ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. E ele poderá responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar, por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis, batei a porta e abre-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um amigo lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos o tema da oração. É importante percebermos que no Evangelho de São Lucas, o tema da oração é inerente a toda a caminhada de Jesus com os seus apóstolos. É inerente à caminhada de Jesus na sua relação filial. É inerente à pessoa de Jesus na relação com os seus discípulos. É inerente porque a oração é este despertar para a vida com Deus. E Jesus quer e pretende despertar no coração dos discípulos e dos apóstolos esta vida com Deus, essa vida que só acontece através da oração, através da palavra de Deus. E Jesus é a palavra viva do Pai. Portanto, percebamos, meus irmãos e minhas irmãs, que este caminho com Jesus é um caminho que leva o discípulo a imitar e a seguir e a trilhar os passos do Mestre. E este caminho acontece através da oração. Ontem, os apóstolos, os discípulos pediam a Jesus que os ensinasse a orar, a rezar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus ensinou a bela a oração do Pai Nosso. Esta oração que é uma oração, realmente oração cristã, é a oração dominical, é a oração do batizado. E hoje, estes mesmos discípulos do Senhor aprendem a viver uma outra realidade da oração. A oração tem várias dimensões ou várias facetas da mesma realidade. A oração é este diálogo com Deus, sabemos. Gosto de lembrar aqui a minha catequista Cidália do primeiro ano de catequese. Eu pequenininho aprendi esta ideia, este conceito. Orar é falar com Deus. Sim, orar é falar com Deus. E portanto, na oração, neste falar com Deus, eu vou
agradecer, eu vou pedir por alguém, eu vou pedir por mim, eu vou reconhecer a grandeza de Deus na minha vida, eu vou pedir que o Senhor ilumine o meu coração, o meu entendimento e todo o meu ser. Eu vou pedir perdão ao Senhor pelas minhas mazelas, pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados. Eu vou pedir perdão ao Senhor pelos pecados dos meus irmãos, pelos pecados do mundo. Eu vou pedir ao Senhor que nos dê um coração dócil segundo o seu coração. Portanto, a oração, como vemos, pode ter essas várias realidades, pode conter em si mesma essas várias realidades em si. E, portanto, hoje, aquilo que o Senhor ensina aos seus discípulos, aquilo que nos ensina de maneira profunda, é a oração de intercessão. O Senhor nos diz, primeiro, antes da oração de intercessão, é a confiança na oração, porque o Senhor diz se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Eu disse oração de intercessão, mas não é a perseverança na oração, perdão. Enganei, mas Jesus fala sobre a perseverança na oração. Ou seja, a oração, caríssimos irmãos e irmãs, a oração não é um debitar palavras. A oração não é não é dizer coisas que Deus não saiba, porque o Senhor é omnisciente, Ele sabe tudo. Mas a oração é, sobretudo, a graça de tomarmos consciência daquilo que Deus pretende que nós sejamos, seus filhos. A oração é esta graça que nós temos de poder caminhar com Jesus. Portanto, quando eu oro, aqui falar deste amigo que vai bater a porta e insiste que se não der o pão pela amizade, apenas pela insistência. Aquilo que o Senhor nos quer dizer é que na nossa caminhada com Deus nós encontraremos obstáculos, dificuldades que nos podem afastar do Senhor. Mas como diz o Senhor numa outra passagem, pela vossa perseverança sereis salvos. Portanto, a oração desperta o coração do discípulo para esta perseverança que nos salvará deste mundo caótico, mergulhado nesta miséria. E, portanto, com licença, somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a entrarmos nesta lógica. E o segundo aspecto, o primeiro aspecto é a perseverança na oração. E como não recordar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz, rezai incessantemente. Ou seja, não há nada que me possa afastar da presença do Senhor, do amor do Senhor. Não há nada que me possa afastar de viver este diálogo, esta relação dialógica, esta relação de intimidade, esta relação de amor. Sim, porque a oração outra coisa não é que estabelecer este vínculo de amor com o autor do amor, o autor da vida, Jesus Cristo. Sim, meu irmão e minha irmã, nós andamos neste mundo enganados, literalmente enganados. Andamos enganados com os bens materiais, com o poder, com carreiras, com não sei mais quanto, mas a verdade é uma e única. Estabelece essa relação com o Deus da vida. E a felicidade está realmente nas coisas mais singelas, nas coisas simples, e não está na grandeza. E o Senhor hoje nos quer fazer encontrar este caminho. O segundo e último aspecto da nossa reflexão é que Jesus nos faz perceber que Deus é tão bom que, apesar da nossa maldade, apesar do nosso coração mau, Ele é este Pai que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Este Pai que sabe aquilo que é melhor para nós. Então, como não recordar uma frase, já não me lembro se é Santo Agostinho que eu dizia, se eu tenho, ou São Nicolau de Cusa, se a memória não me engana, se eu desejo aquilo que Deus deseja, então eu tenho tudo aquilo que desejo. Ou seja, a verdade é esta, se eu desejo aquilo que Deus deseja, então o meu coração tem tudo o que pode desejar. Não há outra coisa que possamos desejar senão sermos habitados por Deus. Eu peço essa graça ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu incessantemente, constantemente, tenha a capacidade, a clarividência, a graça de poder rezar e pedir e de estar na presença de Deus, fazer da minha vida este lugar da presença de Deus, que os meus irmãos, ou seja,
todos aqueles que chegam a mim possam experimentar esta presença de Deus, esta presença que é alegria, esta presença que é certeza, esta presença que é bálsamo, esta presença que é tudo aquilo que o nosso coração deseja. Dois aspectos fundamentais para este dia. Guarda estes propósitos no seu coração. Deixa-se inundar pela presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.